E aí, pessoal, tudo bem? Bom, então já que o mundo não acabou e aparentemente não vai acabar, a gente vai voltar a falar sobre superdotação, que é um tema que eu comecei a falar e parei, porque afinal de contas a nossa vida é atribulada, é muito difícil focar em uma coisa só. E, hum, e aí, por que a gente vai falar desse livro, né? Tô com uma xicrinha de Nutella hoje. Primeiro porque vocês me recomendaram, obrigado, sensacional esse livro. Segundo, porque a gente tem uma pausa na trilogia do Tsushin Liu, que começa com o Problema de Três Corpos. Ainda não vi o seriado, ainda não terminei o terceiro livro. E Raridade aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo com O Senhor dos Anéis e com Musashi. A leitura é tão boa, tão prazerosa, e eu tenho tantas reflexões a fazer sobre ela, que eu parei antes do fim do terceiro livro para refletir sobre a obra, um, e para não acabar. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de encontrarem um livro que foi tão bom, que vocês gostaram tanto, que começou a dar uma dor no coração, assim, de perceber que a história vai acabar e você não vai ter mais aquilo para ler. Ah, mas tem um quarto livro, é de um outro escritor. Foi autorizado, foda-se. É, eu até vou ler, mas né, é a mesma coisa de ler o livro do filho do Tolkien. O cara é bom, ele estudou tudo, mas não é a mesma coisa, né? Então eu não quero que acabe, e como eu tenho reflexões pré-fim de história para fazer, eu vou fazer essas reflexões lentamente para depois fazer as reflexões pós-fim da história. Essa trilogia, que começa com o Problema dos Três Corpos, ela é um livro para ser relido e refletido, né? E revivido e relembrado. É uma obra admirável, que acho que só tende a se consolidar aí com o passar do tempo. Posso estar enganado, meu gosto pode ser ruim, desculpa. Uh, e aí que tem a playlist de superdotação. E aí o que aconteceu com ela? Eu não sei se vocês acompanharam aí o processo, mas eu meio que dei uma colapsada emocional na segunda metade do ano passado. Precisei de ajuda, fui para o psiquiatra. Com isso eu descobri a tal da superdotação. E aí comecei a estudar freneticamente sobre isso. Comecei uma playlist aqui, na qual eu compartilho histórias minhas e compartilho excelentes profissionais que falam sobre a superdotação, e eu tenho estudado isso. O que acontece? O que fala-se? Superdotação não tem nada a ver com superinteligência. E o que se sabe sobre pessoas com superdotação? Eu não gosto da palavra superdotada, que parece que eu sou ou superinteligente, uma coisa que eu não sou, ou que meu pau é enorme, uma coisa que não é verdade. Né? Pessoas com superdotação, elas têm um cérebro que funciona de uma maneira peculiar, elas podem ser super inteligentes ou não, e não sou eu que estou falando isso, são estudos que dizem isso. Ter superdotação não implica que a pessoa vai ter uma vida fácil, que ela vai ser rica, que tudo vai ser fácil para ela e que a vida dela vai ser maravilhosa. Muito pelo contrário, as pessoas elas tendem a ter uma vida muito difícil. E tudo bem que é mais comum você encontrar gente que se fode muito no começo da vida e que depois se arruma e leva uma vida tranquila. É mais fácil encontrar isso do que gente que é brilhante a vida inteira, feliz a vida inteira e que depois colapsa e a vida da pessoa vira uma merda. O autoconhecimento, ele tende a levar você a se dar melhor na vida. Só que isso não é garantido. Então tem muita gente que tem superdotação que sofre a vida inteira e que se destrói e que morre prematuramente por consequência da dor da existência que tem por não se compreender e não conseguir ajuda e não estar no meio propício para que ele minimamente sobreviva. Ah, o Japão, por exemplo, é um péssimo lugar para superdotados, diga-se de passagem. Outra coisa que se diz sobre pessoas com superdotação é que uma vez que elas descobrem sobre superdotação e começam a estudar isso, elas se aprofundam muito, porque afinal de contas esse conhecimento diz respeito a elas, então faz sentido para elas. Elas aprendem muito sobre isso, elas começam a ressignificar a vida, reviver a própria vida,
reviver e ressignificar as lembranças, e aí, em determinado momento, elas alcançam um certo equilíbrio, e esse equilíbrio, ele tende a não ser efêmero. Ele tende a não durar uma semana, assim, ele geralmente dura para a vida. Eu não acho que isso vá curar uma depressão crônica, não acho que isso vai me garantir felicidade, eu não serei um ser risonho e pululante, alegre, né? Mas estar perdido em relação à superdotação, ela pode ser um tremendo agravante para uma eventual depressão crônica que pode te levar embora. Fácil, fácil, fácil. Então é muito bom que as pessoas com superdotação descubram sobre superdotação, e é uma descoberta recente. Assim, 100 anos atrás não sabiam a diferença de superdotado e superinteligente. Não se tinha isso. E hoje é impressionante a quantidade de profissionais de 30, 40 anos que assim, se formaram, começaram a clinicar e depois se descobriram pessoas com superdotação e descobriram que a vida inteira elas estavam estudando a psique do outro para tentar entender delas mesmas, e aí elas sentem um alívio enorme e falam, nossa, acho que agora vai, acho que agora eu consegui resolver o meu problema. Ou não. E tem outra coisa também, e aí, já não sei se tem estudos sobre isso. Isso aí é comentários de especialistas que trabalham com pessoas com superdotação, não necessariamente de pesquisadores. Eles dizem que, uma vez que as pessoas aprendem sobre a superdotação, elas começam a identificar a superdotação em todos os lugares que elas olham. E isso é interessantíssimo, porque eu descobri esse negócio no dia 6 de janeiro desse ano, 4 meses atrás. E aí eu comecei a revisitar as minhas lembranças e comecei a ver um monte de gente que eu conheci ao longo da vida. Nossa, essa pessoa aqui é tão parecida comigo, mas tão incompatível. Essa pessoa é tão. Eu tenho tanto em comum com essa pessoa aqui, mas ao mesmo tempo nada. Eu tenho. Então você olha para algumas pessoas, assim, eu vou revisitando meu passado, e não só o meu passado, mas a literatura, história, você vai vendo escritores, não, acima de personagens, você vai vendo escritores e você fala, meu Deus, cara, isso daí que eu gosto, isso daí que eu me identifico, isso daí na verdade sabe o que que é? Então é isso. E esse livro aqui, ele foi uma delícia, porque, cara, isso daqui é uma pessoa que eu tranquilamente seria se eu tivesse nascido quando esse cara nasceu, se eu tivesse vivido no Japão, se eu tivesse lá em 1948, se eu tivesse, como ele morreu em 48, esse cara é de 1908, acho que é isso. Ah, Se eu vivesse nessa época no Japão, tendo o cérebro que esse cara tem, eu facilmente seria como ele foi. E eu facilmente teria o final que ele teve. E é por isso que essa leitura ela foi tão fascinante para mim e foi tão prazerosa ao ponto de eu não conseguir largar, não conseguir parar enquanto eu não acabei. E aí eu fiz um monte de anotações, mas eu acho que se eu fizer esse vídeo aqui baseado nas minhas anotações, o vídeo vai ser uma chatice. E a história em si, ela vai ser uma chatice. Eu não vou contar a história pra vocês, porque tem um monte de videozinho na internet de booktuber contando a história toda. Tem audiobook disso daqui, o livro tá disponível, e assim, spoiler, não faz diferença. Isso daqui não é uma trama, isso daqui é a vida de uma pessoa. E eu não vou focar na vida da pessoa, mas eu vou focar em determinadas ah, ah, sensações, determinados sentimentos, principalmente no começo da vida. Porque tem uma hora que a vida dele descarrilha e aí, porra, tem volta. Mas tem umas coisas aqui que são bastante impressionantes e que causam muita aflição aos superdotados. É muito interessante que tem sensações como o medo que ele tem de pessoas, e esse medo ele não consegue verbalizar, ele não tem medo de apanhar de alguém, ele não tem medo de ser machucado, mas ele tem um medo que é, é, é engraçado, e não está escrito isso explicitamente no livro, mas eu vou aqui ousar, né? Eu vou tomar a liberdade de arriscar. Eu acho que o medo que ele tem das pessoas é a consciência da incapacidade dele de compreendê-las muito cedo na vida, numa época em que ele não tinha nem linguagem. E acontece com o cérebro de quem tem superdotação. Ele se desenvolve prematuramente, então você tem reflexões e pensamentos antes de você ter linguagem para descrever essas reflexões e esses pensamentos que você tem. E aí essas lembranças, essas vivências, essas angústias, elas vão ser basais no seu ser.
E é uma desgraça, porque você vai pra terapia pra entender isso, não necessariamente pra resolver. Eu tenho determinados medos, porque minha mãe morreu cedo, que eu entendo o que ele me propiciou de bom, eu entendo o que ele me causou de ruim, eu entendo que ele existe, eu entendo que eu desenvolvi dispositivos para superar esse medo, aliás, para conviver com esse medo, mas eu não consigo extingui-lo. Embora isso não faça o menor sentido. Você já lidou com gente que tem fobia? Já lidou com gente que tem fobia de avião e aí você fala assim, ah, mas a maioria das pessoas que pega avião chega vivo do outro lado, então por que medo? Né? É mais seguro você pegar um avião daqui pra China e descer vivo do que você atravessar o Rio de Janeiro a pé e sair vivo. Abraço, casal. Você não consegue negociar e barganhar racionalmente com uma pessoa que tem fobia de alguma coisa. Existe tratamento, é difícil. Eu vou fazer um tratamento de fobia de uma coisa que eu tive quando eu tinha 1 ano e meio, 6 meses, 1 ano. Porra, é foda, né? E aí você desenvolve dispositivos e técnicas para conseguir contornar esse medo e conseguir conviver com ele. E aí essa técnica ela te traz coisas que te livram do medo, mas que te negam outras coisas que seriam importantíssimas, porque aí você perde a fé em determinados sentimentos que você é convencido pela sociedade que deveriam existir espontaneamente e não ser fruto de uma técnica sua. Desculpe se você não entendeu nada, se não entendeu nada, escuta de novo, porque eu acho que fez sentido o que eu falei. Só é complexo mesmo. Tem abril, né? Lembra do Clóvis de Barros Filho? E repete, pensa mais um pouco, repete, pensa. Uma hora você vai entender. Não tô te chamando de burro, tô dizendo que é complexo. Só é complexo, eu não acho que eu não tive clareza nisso. Então, ele tem um medo das pessoas, acredito eu. Ele coloca no personagem porque é dele, é muito claro assim que é dele. Ele criança, ele tem medo de todo mundo à volta dele, porque ele talvez sinta que ele entende as pessoas de uma maneira que elas não se entendem. E eu tenho lembranças muito claramente disso, de ainda criança, ainda sem linguagem, querer entender como as pessoas funcionam e observar muitas pessoas, entender o que faz elas rirem, entender o que faz elas ficarem putas, entender o que faz elas ficarem emocionadas, entender o que comove, o que faz sair lágrima, entender tudo isso, observar de longe e depois falar assim, eu quero causar um determinado efeito, então eu vou fingir que eu tive aqui uma ação espontânea. E aí você tem essa ação espontânea e aí você tem o reforço positivo, o reforço negativo. Ou seja, coisas que numa pessoa que não tem superdotação e que não é precoce, coisas que seriam automáticas e você tem que ficar dando reforço positivo e negativo para a Lana para ela ser uma pessoa menos arrombada e mais empática, né? Você percebe que não é o adulto que está fazendo com a criança isso que eu fico fazendo com a Lana, te dá reforço positivo. Fala muito bem, parabéns, você fez uma coisa legal. Isso daí pode não. Então, esse reforço positivo e negativo que eu faço para educar uma criança, com a superdotação de cuidadores que não são superdotados, o papel se inverte. E aí a criança ela se sente manipuladora do outro, falando: escuta, eu quero isso. E aí o medo ele vem de, olha o que eu sou capaz de fazer com essa pessoa que não tem consciência daquilo que ela mesma faz e que não tem consciência de como ela funciona e de como ela opera. E aí eu tenho medo do que sou capaz de fazer, porque grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Se essa pessoa ficar pulando igual uma macaca na sala para fazer eu rir, só porque eu a induzia a pular que nem uma macaca, para eu dar uma risada que é falsa, inclusive, eu vou ser muito arrombado, eu não posso ser arrombado. Então, assim, você tem uma criança que não sabe falar e que tem preocupações morais. É muita filha da putice fazer uma criança e condenar ela a ter um cérebro desse, né? Natureza desgraçada fazer um negócio desse. Aí tem gente que vai falar assim, não, mas isso é amor, você é um ingrato. Tá, eu te perdoo, eu te perdoo. Então ele tem um medo tremendo e ele aprende a contornar esse medo e a construir um lugar de segurança. E ele vai fazer isso fazendo as pessoas darem risada. E assim, tem um outro evento que eu não lembro exatamente que idade ele tinha, em que o pai dele, ele era desses caras comerciantes que tem que ficar fazendo média. Pensa num vereador assim, né? Que é legal com todo mundo, faz amizade com todo mundo.
Então ele é filho do pai dele e ele ganha presentes legais, porque afinal de contas ele é de uma família rica, mas ele não é o único que ganha presentes legais, outras crianças também ganham presentes legais. E ele, com essa superdotação, ele entende que o pai dele dá esses presentes para essas crianças porque é o trabalho dele. Então como que ele vai ter certeza do presente que ele da motivação do presente que ele ganha? Porque o pai dele vai lá e como ele vai fazer uma viagem para Tóquio e vai trazer muitas coisas de lá, porque ele é um mercador, é, e influenciador, antes de existir redes sociais, ele era influenciador. Ele fala: meu pai está oferecendo brinquedos e presentes e perguntando o que essa criança quer, sendo que ele mal lembra o nome dessa criança. Ele lembra porque é o trabalho dele lembrar o nome dessa criança. Isso não está escrito no livro. Isso é percepção e experiência de leitor. Ele olha para o pai dele, perguntando para as crianças o que elas querem, quando essas crianças claramente não são importantes para ele, porque é o trabalho dele agradar os filhos dos clientes dele. Ele percebe que o presente em si não é uma prova de amor, que aprender, saber o nome da criança, saber recitar o nome da criança e aparentar intimidade e afeto é o trabalho dele. E aí o pai dele pergunta: e você, Yus, o que você quer? E ele fala: nada. E por que ele não quer nada? Porque ele talvez queira afeto, ele talvez queira ser especial, ele talvez queira ser melhor do que as outras crianças, porque ele é o filho de verdade. Talvez ele queira um pai e não um comerciante fazendo lobby. Ele fala: não quero nada. E o pai dele apresenta uma profunda frustração e fecha o caderno sem anotar nada. E aí ele fala: cara, que bosta que eu frustrei meu pai. E aí, já que eu tô me sentindo culpado por achar que o meu pai não me ama, eu tenho que, no mínimo, não frustrá-lo, mostrando que eu sei que ele não me ama. Então eu tenho que fazer um pedido e eu tenho que mostrar felicidade com isso. Então ele vai lá e ele faz uma anotação de uma coisa que o pai dele sugeriu e perguntou se ele não queria. E várias coisas bonitinhas acontecem em decorrência disso, e o leitor ele pode se enganar e sem entender o universo dentro da cabeça do personagem e do escritor também, ele pode falar: nossa, que historinha bonitinha, né? O filho fez o pai rir porque ele fingiu que escreveu com a caligrafia do pai, mas era claro que dava para perceber que não era a caligrafia do pai, e criou uma situação engraçada ali. Mas aquilo que é engraçado, na verdade, é fruto de uma reflexão extremamente solitária da criança, porque ele não tem sequer vocabulário, que dirá maturidade para conversar com o pai a respeito daquilo que ele está sentindo. Então ele se sente indigno, porque ele é um enganador, porque quando ele demonstra a felicidade quando ele ganha essa máscara, ele de novo fracassa em ser conhecido, em ser visto. E aí qualquer amor e carinho e risada e afeto que decorra disso vai ter sido fruto de técnica, então, portanto, não pode ser recebido. E eu aprendi a lidar com medo, então, fazendo as pessoas rirem. E, e, e é muito difícil você fazer uma pessoa rir quando você é só um idiota de verdade. Se você é um idiota de verdade, as pessoas vão rir de dó de você e você perde a graça em 5 minutos. Uma pessoa para fazer você rir constantemente, renovadamente, ela tem que ser muito inteligente, porque ela tem que saber estudar público e ela tem que saber estudar você. E ela tem que ter um olhar crítico sobre a vida para conseguir fazer punches e para conseguir fazer a estrutura da piada para que aquilo seja engraçado. E o Uso é tremendamente inteligente. Ele não conseguiria fazer as pessoas rirem com tanta facilidade se ele não tivesse superdotação. Ele pode até não ser super inteligente. E e olha que interessante, eu tenho depoimentos de amigo de infância que diz: nossa, na época todo mundo admirava a sua habilidade de jogar videogame, todo mundo admirava a sua habilidade de jogar basquete. E para mim isso, eu não tenho sequer a memória da admiração das pessoas, porque essa admiração ela não era percebida por mim como algo que tivesse valor. Não a pessoa, a admiração da pessoa. E isso ele tem sérios problemas, porque principalmente quando você mexe com humor e você faz as pessoas rirem,
o profissional do riso, o profissional do humor, ele tem que transparecer felicidade. Ele tem que transparecer uma pessoa que está sempre com viés bem-humorado, né? Cômico. E como ele ri, porque é trabalho dele rir para fazer as pessoas também rirem, faz parte do processo da palhaçada, tá com um sorriso no rosto, as pessoas confundem o trabalho desse profissional e desse personagem com uma pessoa profundamente feliz. E todo mundo fala, nossa, como eu gostaria de ser você, nossa, como eu gostaria de ser você e ter essa sua visão positiva, otimista do mundo. E aí, mais uma vez, o cara se sente um impostor falando, caralho, eu desenvolvo técnicas para disfarçar, para esconder o meu vazio existencial, e crio pontos com pessoas com a única coisa que eu sei fazer para criar pontes entre mim e elas. E aí, quando uma mulher se apaixona, quando um homem se afeiçoa, no sentido de desenvolver amizade, e diz, nossa, a gente tem muito em comum, você me ensina muito, você é admirável, eu gosto muito disso em você, espontaneamente, você é não sei o quê, você fala, não, não sou, eu estou te enganando, isso tudo é uma mentira. E aí o seu lugar de refúgio não é dentro do personagem, o seu lugar de refúgio é no berço, é lá onde originalmente você se sentiu tão miserável que você falou, eu sou tão incapaz de conversar com alguém que eu faço uma palhaçada para a pessoa me enxergar. E isso tem a ver com a prematuridade do desenvolvimento de um cérebro que causa numa criança uma necessidade de conversar antes dela ter palavras, antes dela ter ferramentas para isso. Sensacional. É muito engraçado como ele não estuda e ele teve uma saúde extremamente debilitada, então assim, ele ficava semanas ou meses em casa, e quando ele voltava para a escola, ele não estudava e ainda assim tirava boas notas. E aí todo mundo fala gênio, gênio. Só que o conhecimento de ensino fundamental, para quem tem superdotação, ele é óbvio. Então, né, o kanji jitsu nensei, o kanji jini nensei, para uma criança que não tem superdotação, pode ser horrível. Ela pode ter que escrever 100 vezes a mesma letra para lembrar daquela letra e não esquecer mais. Uma pessoa com superdotação, ela olha para aquela letra, reconhece, coloca no index dela e quando ela quiser, ela escreve. E aí você fala, nossa, como você é inteligente. É inteligência, sim, mas não é super inteligência. É simplesmente a capacidade de fazer o que pessoas normais fazem como resultado de muito esforço repetitivo e conseguir entender aquilo intuitivamente e como óbvio, né? Então, eu lembro que na primeira série ficava as crianças 3 vezes 3, 9. Por quê? Porque ela fazia 3 montinhos de 3 e ela tinha que contar para ver quanto que dava para conseguir falar o número e fazendo aquilo infinitamente, chegava uma hora que ela respondia rápido. Por quê? Porque o processo de aprendizado disso foi doloroso, mas ela conseguiu o conhecimento. Na minha aula de matemática, quando a professora escrevia 3 vezes e colocava o pontinho do 3, eu já sabia que só podia ser um 3 aquilo. Porque um 8 não era porque a professora escrevia de um jeito diferente. Se ela começa aqui e faz essa curva aqui, só pode ser um 3. É 9. Porque eu enxergo. Não é porque assim eu faço um tremendo esforço e eu sou um menino esforçado, portanto eu mereço porque eu me esforcei. Porque criança a gente elogia o esforço, a dedicação e a aplicação dela, e não o resultado, porque senão ela rouba o resultado e fala assim: cadê meu elogio? Né? Metade dos políticos brasileiros é tudo carente, criança que não foi amada. E aí fica tentando preencher vácuo de amor com poder. É um coitado. Fode a vida de um monte de gente nesse processo, mas não deixa de ser coitado. Pode ser milionário, bilionário, mas é um coitado, é falta de amor. Nunca vai conseguir se sentir amado de verdade porque não é com dinheiro e corrupção que se faz isso. Aí você olha para aquilo e aquilo é tão transparente e óbvio que aí acontece duas coisas com você. Primeiro, você acha que você está roubando, porque você não está tendo que fazer um esforço que muita gente está tendo que fazer. E segundo, você não aprende o processo de aprender. Então, quando o negócio começa a ficar mais difícil, em que você chega num ponto em que seu cérebro já não é capaz de fazer aquilo intuitivamente e
com essa sensação de obviedade, aí a criança que está do teu lado, ela já tem 10 anos de experiência num processo lazarento de repetição e aceitação e subjugação, submissão, e aí finalmente ela constrói o conhecimento, e você que na primeira aula de matemática sabia o resultado antes da professora terminar de escrever o segundo número na lousa, você olha e fala assim, eu não sei esse processo. Eu não sei esse processo numa equação de terceiro grau. Eu não sei fazer esse processo de ter que começar uma fórmula sem entender o final, sem entender o porquê que eu estou fazendo isso. Então eu não consigo, não quero. E aí, quando todo mundo te força a ficar numa faculdade onde você vai ter que ficar 4 anos se submetendo a um processo de aprendizado que é muito vazio de significado para você, que vai te transformar num profissional para desenvolver um trabalho no qual você não vê sentido nem propósito para sua vida, você fala, não consigo ficar aqui. Isso daqui é uma câmara de tortura, eu não quero ficar aqui. Só que aí a sociedade vai premiar quem? Aquela pessoa que tem disciplina. Aquela pessoa que na primeira série ficou assim, 3 vezes 3, 9. Yay! A sociedade premia essa pessoa, por quê? Porque o cara vai ser sempre um bom aluno, vai entregar o resultado que precisa e vai tomar um canudo. Aí o cara vai para uma empresa que ele não entende o que faz na sociedade, mostra o canudo e fala, eu mereço uma vaga. Por quê? Porque eu me esforcei, tomo o trabalho, eu vou para minha mesa, ligo o computador e começo a trabalhar. Por quê? Porque eu estudei para estar aqui. Por que eu estou aqui? Porque eu preciso de um salário, eu preciso ser promovido. Para onde que eu vou ser promovido? O que eu preciso fazer para ser promovido? Fica aqui o dia inteiro fazendo isso daqui, beleza. O cara fica fazendo um processo dentro de uma fábrica, num pedaço da linha de montagem, e ele não sabe qual que é o produto que sai lá na frente. Não interessa. Por quê? Porque ele está sendo um bom cidadão, a sociedade está feliz com ele, ele está recebendo o salário dele, ele está indo todo dia para casa como um funcionário que não falta, que não desobedece, que não leva advertência, portanto ele vai ter direito ao bônus. E aí uma pessoa com superdotação olha para essa pessoa e fala, cara, eu prefiro morrer do que levar uma vida dessa, eu quero levar uma vida com propósito. Eu vou para outra empresa onde as pessoas não sejam assim, eu vou para outra escola, eu vou para outra faculdade onde as pessoas não sejam assim. As pessoas são assim em todo lugar. Você fala, caralho, o que eu faço? E assim, o que mais me mata nessa leitura é que o cara ele cai numa cidade que não é dele, começa a estudar um negócio que ele não aguenta, faz amizades, conhece álcool, tabaco e prostitutas, e aí ele é levado por um partido comunista. O Partido Comunista no começo do século XVIII, XIX no Japão, não, XX no Japão, eu estou desaprendendo as coisas. O Partido Comunista no começo do século XX no Japão era um negócio assustador, que estava ganhando muita adesão, que foi que informou o pensamento dos soldados que foram para a Segunda Guerra, aliás. Então o que aconteceu? Ele foi para uma reunião do Partido Comunista, foi obrigado a comprar um panfleto e ficou escutando o discurso dos caras. Feio, feio, feio. Não o discurso, o discursante, né, o palestrante. Geralmente isso é verdade, assim, para grupos. E aí ele ficou vendo aquilo e ele se admira, não com o que é dito, ele se admira com a admiração das pessoas ali. Ele fala, por que as pessoas estão tão admiradas com o cara falando como funciona o capital? Porque quando o cara fala assim que o capital ele só quer se multiplicar, quando você vê um comunista explicando o funcionamento do fluxo de caixa de uma empresa e do fluxo de uma conta de investimentos, você olha para aquilo e você fala, as coisas são assim mesmo. Então, uma pessoa com superdotação vê os caras empolgados falando de como funciona o capital, é a mesma coisa de você colocar lá 3 vezes 3 9. Uau! E todo mundo batendo palma, alucinado, falando: caralho, como que eu nunca pensei nisso? Isso é muito foda, é por isso que o mundo é uma merda mesmo, é por isso que não dá certo, é isso aí, ó. Resolveu a sociedade, o cara explicou a saída, ele explicou as soluções. Você fica olhando pra admiração das pessoas, você fala: caralho, mano.
Você entendeu que tá ruim, você entendeu a dificuldade. Cadê a solução? Não, a solução é você contra isso aí. É fácil, é só você entender que se você for contra tudo isso daí, aí não vai ter isso daí. Aí o antônimo disso daí, se isso daí é uma merda, então é o paraíso, certo? E aí o Yuzo, ele fala assim, olha, se 3 vezes 3 é 9, sabe o que isso significa, pessoal? Significa que 4 vezes 4 é 16. O cara é promovido dentro do Partido Comunista. Cara, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, sou eu na igreja, cara. Porque eu tive uma educação religiosa e aquilo pra mim não fazia o menor sentido. E muito novo, com 8, 9 anos, eu olhava para aquilo e falava que isso daqui não tem cabimento. Mas aí o sofrimento da minha infância também me levou à crise de mitomania, onde eu tinha que fugir tanto da realidade em que eu inventava mundos perfeitos e nesses mundos perfeitos eu conseguia desenvolver experiências que me salvaram porque fizeram parte da formação da minha educação. E nessas crises de mitomania, não só eu achava que era uma pessoa que eu não era, e não só eu acreditava que eu podia coisas que eu não podia, como eu também jogava um jogo onde Deus existia e eu conversava com ele. E aí, assim, quando eu peguei essa minha mitomania e joguei na comunidade religiosa, os caras falaram: esse cara é foda. É como se eu virasse o pastor Valdomiro com 14 anos. Assim, as pessoas olharam para mim. Falei: não, não é possível. Eu vou em outras comunidades, eu vou em outras igrejas e vou ver o funcionamento disso tudo, porque eu tô numa unidade aqui em que as pessoas devem ser muito idiotas. Eu vou para outra. E aí, quando eu fui em outra em que ninguém me conhecia e ajo da mesma forma como eu agia na primeira, esperando que as pessoas vejam o quão ridículo eu estava sendo, todo mundo olha para mim com o mesmo deslumbramento, com o mesmo fascínio, falando: nossa, você tem que vir aqui mais vezes falar pra gente. E aí começa a vir um sentimento de moralidade que foi a cura da minha mitomania. Eu falei: não, peraí, eu tô mentindo. No fim das contas, eu tô mentindo. No fim das contas, eu tô mentindo. Vocês estão acreditando mais do que vocês deveriam. Eu jogava mentiras que eram obviamente mentiras porque eu queria ser pego, porque eu queria aniquilar determinados caminhos como não eficientes. E quando eles funcionavam, eu me sentia mal pela pessoa, eu me sentia mal por mim. Eu falava: eu tô fazendo isso com essa pessoa. As pessoas são muito mais influenciáveis e enganáveis do que eu achava que elas eram. Nada disso acontece com o personagem, mas ele começa a ser promovido, ele começa a ganhar cargos de responsabilidade, as pessoas começam a escutá-lo, e ele fala: mas que porra é essa? Isso tem nada a ver com as pessoas estão olhando, focando em umas coisas completamente erradas a respeito do funcionamento do capital, porque tem um lado completamente obscuro aí, em que elas estão tentando deixar de ser arrombadinha e estão virando arrombadaço na solução do problema. E o Yuzo percebe isso e aí, assim, se esse é o ápice dessa geração, do conhecimento dessa geração, então onde eu me escondo? É que eu fui salvo pela abundância de oferta de conhecimento de inúmeras outras vertentes e de inúmeras outras pessoas que já passaram por aquilo que eu tinha passado. Mas o Yuzo, ele não teve, o personagem, e talvez o escritor, ele não teve acesso à literatura de pessoas como ele e de soluções a esse problema e talvez não tenha esbarrado em conhecimento em que ele achou que pudesse realmente ter propósito para dar significado para a existência dele. E aí onde ele se afunda? No álcool e nas prostitutas. E no relacionamento com as prostitutas, ele vai fazendo experimentações sociais. O que funciona? Com mulheres, ele vai falando o que funciona, o que faz uma mulher se apaixonar, o que faz uma mulher gostar. E para um humorista, descobrir o que uma mulher gosta, além de dar risada, né? Porque o humorista ele faz a mulher rir. Para o humorista descobrir o que uma mulher gosta e como ela funciona é muito mais fácil. Por quê? Porque para aprender a fazer as pessoas rirem, ele tem que estudar o comportamento humano e aquilo que make them tick, né? Que faz elas pulsarem. Então, para uma pessoa de superdotação entender o que faz uma mulher pulsar e a diferença entre elas e o que funciona mais e o que funciona menos, chega à beira do óbvio.
Só que o que ele é uma criança buscando amor. E o conceito de amor da nossa sociedade, da minha geração e da geração dele, é um amor completamente espontâneo, mágico, que vem e abraça sem motivo, sem causa, sem preço, sem porquê. Né? Esse amor completamente altruísta e não uma coisa construída racionalmente por duas pessoas que decidem satisfazer suas necessidades enquanto constroem uma coisa na mesma direção porque é do interesse dos dois. Não, o amor que ele está buscando não é o amor que ele consegue cativar. E essa é uma outra sensação desgraçada, que é, essa eu enganei, mas a próxima não. A próxima não vai cair na minha conversa e vai ser uma coisa espontânea e vai ser verdadeira. E no fim das contas, quem é a única mulher que ele ama de verdade? A única mulher que ele ama é a representação da tristeza. Quando ele encontra uma mulher e a única coisa que ela consegue dizer pra ele é estou profundamente triste, aí dá match, assim, né? Porque ele pega a tristeza dele, gruda na dela e fala assim: eu não preciso ser engraçado, eu não preciso ser bom, eu não preciso ser eloquente sobre o comunismo, eu não preciso ser. Eu não preciso ser, eu só preciso estar, porque eu encontrei uma pessoa do lado de quem eu consigo simplesmente be, né? Que é o ser e o estar junto ali. É muito bonito e é muito trágico. E pelo menos isso eu não vou spoiler de vocês. Em determinado momento ele é salvo por um antigo conhecido da família, porque aí ele vai ter problemas com dinheiro, e é muito comum pessoas com superdotação não serem disciplinados, e portanto serem descontrolados, e portanto terem problemas com dinheiro. Ele faz muitas reflexões também acerca do dinheiro. É muito fácil para ele, com histórias tristes e engraçadas, arrancar dinheiro das pessoas. Então a mesma técnica que ele tem para conseguir o riso, ele consegue para conseguir o dinheiro também. Mas ele vai refletir a posse. E é interessantíssimo não só você ver o quanto é interessante as reflexões que ele tem sobre posses, mas é interessante você pensar e notar também a inevitabilidade das reflexões acerca de tudo. E isso é horroroso. Maravilhoso e horroroso. Então, por um lado, escutar a palestra do Cortella é maravilhoso, ele mesmo diz que viver com ele é insuportável. É insuportável, porque você fala assim, me passa a manteiga, e o cara começa a refletir sobre a manteiga. Vê o requeijão, então. O cara começa a discorrer e a elaborar sobre o requeijão. É insuportável, por quê? Porque o cara não consegue não ser desse jeito, e ele vai refletir sobre posses, e ele cria links que não tem nada a ver entre a posse de uma coisa e a posse da mulher dele. E você fala, meu Deus, que sinapses maravilhosas, porém tristes e desorientadas. E assim, como eu queria ter conhecido esse cara para tentar jogar um pouco de luz no caminho dele e falar assim, você pode pegar toda essa dor e transformar em resultados se você se dedicar a isso. E aí você pensa, mas será que eu conseguiria? E a resposta é não, porque talvez. Porque não existe uma receita que possa ser dada a todos, e eu teria que escutá-lo e tentar mostrar caminhos que talvez ele quisesse experimentar e talvez num deles encontrar propósito. Só que tudo isso em 1920 ia pedir conhecimento profundo sobre coisas que sequer existiam naquela época. O que existia? Um país completamente destruído, as pessoas acreditando em coisas que não faziam o menor sentido, que culminariam no comportamento do Japão na Segunda Guerra Mundial. E, cara, viver num país pobre que nem aquele, filha da puta que nem aquele, indo pra guerra fudida que eles iam entrar e não iam conseguir sair, e, e ser filho deserdado porque você não conseguiu ficar numa faculdade porque não fazia sentido pra você, porque você não consegue juntar dinheiro. Aí quando você pensa numa maneira de fazer dinheiro, ele vira cartunista. E como ele faz cartoons a respeito de coisas engraçadas e tristes e reflexivas e que tem a ver com a natureza humana, ele de novo começa a conseguir fazer dinheiro com coisas muito que para ele são muito simples. Como eu consegui cobrar para uma aula de inglês. Tem valor para quem contrata, mas é uma coisa que causa nele e em mim uma tremenda de uma síndrome de impostor e
e uma sensação de vazio de valor. Porque é uma coisa que objetivamente a gente entende que tem valor. O cara sabe por que ele é pago pelos cartoons, e ele paga pelos cartoons porque as revistas vendem e as pessoas compram as revistas por causa dos cartoons. Então ele sabe que dentro do ciclo econômico, dentro da estrutura econômica, faz todo sentido que esse capital venha parar na mão dele, ele faz com esse capital o que ele quiser. Por outro lado, na perspectiva existencial da coisa, quando ele se vê no berço ali, chega a ser desonesto que ele consiga fazer dinheiro e levar uma vida tão boa assim com o que ele faz. E por não se sentir merecedor, o que ele faz? Ele aumenta ainda mais a dor com esses recursos que ele tem, que é uma experiência que eu também já vivi, que já sei como é. Você ganha muito dinheiro com uma coisa que você acha que é suja para a sociedade, e você não acha que você merece o usufruto desse esforço, porque não foi um esforço, foi uma desonestidade. E aí o que o Yuso vai fazer com esse dinheiro? Ele vai fazer caridade, ele vai consumir mais álcool, mais prostitutas, mais hedonismo, e se afunda mais ainda porque ele não é uma pessoa de quem ele se orgulha. E tem um trecho no livro em que ele fala que durante muito e assim, não está no livro, mas a gente pode derivar das falas do personagem, e você pode imaginar isso na sua vida. É muito interessante que, para quem não tem dinheiro, dinheiro é a solução de tudo. Muita gente que nunca teve grana fala assim: eu quero ser rico mesmo que eu destrua a minha psique. Mesmo que eu me destrua emocionalmente, eu quero ficar rico. Por quê? Porque eu vou fazer terapia em Paris. E vou ser triste em Paris. Por quê? Porque enquanto você não tem dinheiro, você acha que nele está a sua felicidade. Se você tem uma 560 e de repente você pode ter um PC de R$ 12.000 e um PlayStation 5 com o GTA 6 na pré-compra, você fala, cara, não tem como ser infeliz com uma vida dessa. Ainda mais se eu puder arrumar uma namorada de jogador de futebol. Aí é impossível ser infeliz. E para essas pessoas que já têm esse vazio existencial da superdotação, e muita gente que não tem superdotação também tem esse vazio existencial da consciência humana, que é um caminho sem volta, essa pessoa que tem esse vazio e que fica rica de uma hora para outra, como ele começa a ficar com o trabalho dele, é o fim da esperança. Não é a felicidade. A felicidade das pessoas normais que já são felizes sem dinheiro, quando conseguem dinheiro, aí acabam os problemas. Aí é o pleno usufruto da alegria e da felicidade. Para essas pessoas, dinheiro é maravilhoso. Mas para quem é vazio e fudido, quando a pessoa fica rica, ela é uma rica vazia. E essa riqueza significa o fim da esperança. Ou seja, antes eu achava que quando eu ficasse rico, eu ia fazer terapia em Paris, ia comprar um PlayStation 5 e ia ser o paraíso, ia ser o ápice. E agora eu tô com o PlayStation, eu acabei de voltar da terapia e eu quero me matar. O que que eu faço? E, e assim, é interessante o quanto para superdotados verem biografias como essa e entenderem superdotação pode ser de extrema redenção, porque superdotado adora se sentir ingrato e culpado pelas dores que tem, e essas dores elas são inevitáveis e são um efeito colateral do buff que eles receberam nas sinapses do cérebro deles. Então, se por um lado tem uma coisa muito boa que faz com que eles consigam o que eles querem com uma certa facilidade, por outra vem a inevitabilidade de coisas ruins, dentre as quais estão esse sentimento de enganação do outro e de não merecimento daquilo que se cativa através de técnica e várias outras coisas que para quem teve uma infância fodida, porque a sociedade não está preparada para lidar com crianças que desenvolvem pensamentos antes de orações, não de rezas, de orações de frases com sujeito, verbo e objeto, a falta de orientação dessas crianças podem levar a fins trágicos. Porque assim, se o meu problema, se eu vivia todos os dias dizendo para mim que o meu problema era dinheiro, agora que eu tenho dinheiro e tenho certeza que eu não vou ficar bem, então o que que me resta? Né? E aí, como que a sociedade pensa o suicídio? E o que que a gente pensa do suicida? E o que que a gente pensa da pessoa? Olha como a nossa fé faz a gente ser injusto com as pessoas que cometem o suicídio. E muitas vezes a gente tem pena de pessoas que conseguiram aquilo que elas queriam.
no momento em que naquele momento da vida delas, tudo que elas queriam era parar uma dor, sendo que elas haviam chegado num ponto sem retorno. Por quê? Porque tudo que podia ser feito para evitar que a pessoa chegasse no ponto em que ela chegou, tinha que ter sido feito antes, ela tinha que ter descoberto antes, ela tinha que ser orientada antes, ela tinha que ser ajudada antes. Né? Então, por que a gente está evoluindo a tecnologia de maneira tão rápida? Sabemos por quê, né? Interesses geram políticas. E a gente não está cuidando das pessoas ao ponto das pessoas chegarem aos 40 anos sem entenderem quem elas são, como o cérebro delas funciona e como elas deveriam tratar isso para começar a se recuperar. Aí, às vezes, o ponto de recuperação ele acontece no momento em que não vale mais a pena ser tentado. E aí você pode vir aqui com a cultura ocidental e com essa visão religiosa do mundo e com essa visão esotérica do mundo e começar a me dar um puta de um sermão a respeito de suicídio, valor da vida e aí por tudo isso eu te perdoo. Você não é obrigado a fazer reflexões que você não queira fazer, que vão, né, contra os seus valores e crenças. Leitura mais do que recomendada. E vocês dois, por isso aqui, muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma leitura sensacional. Boa semana para vocês. Até a próxima.